Vem cá, reflita comigo. Tem uma frase do Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, que sempre me deixou muito pensativo, quando ele diz o seguinte: os idiotas vão mandar no mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade, porque são muitos, os idiotas são muitos. E eu tenho pensado nisso, será que nós já não estamos vivendo essa era em que os idiotas já estão dando as cartas? Se nós analisarmos friamente o momento histórico em que nós estamos vivendo, nós vamos chegar à conclusão imediata de que os idiotas estão tendo a supremacia social. Comecemos por dizer o seguinte, que os idiotas são apaixonados. Os idiotas se apaixonam por time de futebol, se apaixonam pela sua religião, se apaixonam por política. E quando a paixão aparece, enfumaça a razão. A paixão faz com que a razão escureça e nada então se pode fazer de que seja realmente interessante quando não há a condução da razão pelos caminhos das atitudes. Nós vamos chegar à conclusão imediata de que muita gente já está votando como se fosse um time de futebol. Não tem a mínima tranquilidade para imaginar de que o seu voto vai conspirar contra si, contra a sua família, contra toda a sua descendência. Votam e torcem como se fosse um time de futebol. E nisso se esmeram, porque os ignorantes se colocam como donos da verdade. Os ignorantes se colocam acima do bem e do mal, porque só eles que devem ter a vontade ou a supremacia da razão. Porque o ignorante não sabe que não sabe nada. O ignorante pensa que sabe tudo. E dentro dessa premissa, ele se arvora um intelectual e começa a falar pelos cotovelos e diz muito, fala demais, destramela a boca como um papagaio de pirata. Já o sábio não. O sábio ele é calado, fechado. Se ele vê uma informação, ele primeiro vai querer saber se aquela informação procede. Ele não curte qualquer coisa, ele não comenta qualquer coisa, porque o sábio, ele sabe que não sabe nada. Esse é o grande problema da humanidade. O sábio é cheio de incertezas, enquanto os burros são cheios de certezas. Essa é que é a grande verdade. Nós estamos vivendo, evidentemente, esses tempos, e eu não preciso aqui entrar em detalhes, cada um à sua maneira pode ver, não há necessidade de um microscópio para reconhecer aqueles que mais falam, aqueles que mais se arvoram donos da verdade, donos da razão, porque só eles que sabem tudo, quando na verdade nós sabemos que ninguém sabe nada. Essa é que é a grande verdade. Mas há também os idiotas omissos. Existem os idiotas úteis, que é esses que falam, esses que têm bandidos de estimação, políticos de estimação, e há também aqueles que são totalmente omissos. Aqueles que dizem, ninguém presta mesmo, eu vou votar naquele que vai me ajudar, naquele que vai me fazer um favor. Os políticos safados adoram esse tipo de idiota. É o idiota que se omite inconscientemente. Ao invés de adotar uma rebeldia consciente contra o sistema e tentar mudar tudo isso que aí está, ele diz, eu não gosto de política. Eu não discuto política. Eu não quero nem saber de política.
o idiota, ele também se esconde muitas vezes debaixo da omissão, debaixo da indiferença, enquanto que os maus políticos proliferam, enquanto que os maus políticos tomam conta do pedaço e dominam e governam todo mundo. O político, ele adora o idiota que não se intromete na política, porque esse que não se intromete na política vai ser, evidentemente, governado por um político safado e sem vergonha. Essa é que é a verdade. Outra coisa, os idiotas são unidos. Convenhamos, são unidos. Os idiotas, se você posta qualquer coisa bem idiota, uma piada até meio sem graça, se você coloca uma postagem qualquer que denota claramente a ignorância de quem posta, você vai ver que imediatamente viraliza. Você vai ver que imediatamente um curte, o outro comenta, o outro compartilha. E logo todo mundo fica sabendo, porque os ignorantes, eles são unidos. Já os sábios não. Os sábios olham, dão de ombros. Será que é verdade mesmo? Vão verificar lá no Google se procede. Se procede, eu não vou entrar nessa questão, porque essa questão é muito melindrosa, porque os sábios são cheios de incertezas. Essa é que é a verdade. Outra coisa, a mídia promove os ignorantes. A mídia não faz nada para mudar esse sistema de coisas que nós temos aí. A mídia não faz absolutamente nada. Os programas são ridículos. Todos os programas são ridículos. Se há algum melhorzinho, passa depois das 11 horas, quando ninguém pode assistir. Vocês podem notar que tem havido um declínio da inteligência ao longo das décadas terrível. Terrível. Vocês podem notar o quanto que a música caiu, o quanto que a linguagem caiu, porque hoje tudo é para ser descartável, nada é para ser perene, nada é para continuar. É o mundo líquido que dizia Bauman, é o mundo do descarte. Você fica só imaginando como que é possível um mundo assim, onde não se tem mais referências. Os grandes poetas estão morrendo e não estão deixando substitutos. Os grandes músicos estão morrendo, e o que temos aí como legado, o que temos aí como substitutos desses músicos de antanho? Os políticos estão chegando à conclusão que eles têm que adequar a sua oratória ao nível das pessoas, que invariavelmente é quase nível de crianças. A linguagem de um político hoje é quase a linguagem de uma criança. As palavras que ele usa são mais ou menos o referente ao linguajar, ao vocabulário das crianças em geral. Porque eles estão tendo que se adequar para serem devidamente reconhecidos, para serem devidamente entendidos. E assim nós vamos caminhando para o fundo do poço. Além do que, a inteligência está ficando cada vez mais cercada. Porque aqueles que têm menos informação, eles estão tendo menos filhos. E aqueles que têm menos informação, aqueles que têm mais informação, estão tendo menos filhos. E aqueles que têm menos informação, estão tendo mais filhos. Então a inteligência está cada vez mais enclausurada, está sendo cada vez mais cercada, fechada. E a humanidade vem com isso perdendo a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de discernir. Isso não é à toa, isso faz parte de um propósito social muito abrangente que graça pelo mundo inteiro. Porque no dia em que todos forem ignorantes de fato, porque no dia que ninguém tiver senso crítico, todo mundo vai ser escravo dos poderosos. Nós vamos ter aí
como já temos, meia dúzia de famílias que mandam no mundo, e o resto vai ser cordeirinho caminhando para o matadouro. Essa é que é a verdade. E nós não analisamos, nós não fazemos um conceito disso, não traduzimos isso aí em ações, em consciência, e dessa forma estamos cada vez menos inteligentes, cada vez mais embotados de uma falta de capacidade para discernir entre o certo e o errado, e votamos sempre errado, votamos sempre no pior, colocamos o lobo para cuidar das ovelhas, colocamos a raposa para cuidar do galinheiro, a cabrita para cuidar da horta, porque nós não sabemos, não temos mais conhecimento para discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, não temos senso crítico para saber quem é o melhor, quem é o pior, e assim vamos nos traduzindo cada vez mais em idiotas da sociedade. Essa é que é a grande verdade. A democracia, ela é, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória dos fracos, uma grande vitória dos idiotas. A quem pode interessar que um grande analista político, por exemplo, o voto dele valha tanto quanto o voto de um analfabeto? A quem pode interessar que o voto de um doutor vale tanto quanto o voto de um idiota qualquer? Pensa nisso. Reflita sobre isso. Se você pensar direitinho, nós vamos conseguir mudar o mundo, mudar a sociedade, porque a sociedade eu mudo quando eu mudo a mim. Eu sou o princípio de tudo. Eu estou na boleia do meu destino. Se eu conduzir a minha vida por um campo consciente, eu tenho condições de mudar mais pessoas e, por consequência, eu tenho condições de mudar a própria sociedade. Ademã.